Olá! Hoje a gente vai conversar sobre Levítico capítulo 20. É um texto, assim, conhecido por leis bem severas, né? E as consequências eram drásticas para quem não seguisse. Vamos tentar entender melhor o que está por trás disso. Olá, exatamente. O ponto central do capítulo é a santidade que Deus esperava do povo de Israel. Essas leis todas, elas buscavam proteger essa santidade, o espaço sagrado, sabe? E definir uma ordem social e religiosa bem clara. Hum, Qualquer coisa que violasse isso era vista como uma contaminação, algo bem sério mesmo. e começa forte, né? Proibindo entregar filhos a Moleque, pelo que se entende um ritual de sacrifício infantil, certo? E a punição? Morte por apedrejamento pela comunidade inteira. Correto. E o texto explica, fazer isso profanava o nome de Deus e contaminava o santuário. E olha que interessante, a responsabilidade coletiva. Se a comunidade ficasse quieta, fosse conivente, Se fizesse vista grossa, isso, a punição de Deus viria para a família toda do transgressor e para quem apoiasse essa prática. Não era só um problema individual, de jeito nenhum. Nossa, essa ideia da responsabilidade da comunidade é bem marcante. E logo depois vem a proibição de consultar médiums, espíritas, práticas de adivinhação, né? O texto usa a expressão prostituir-se. Por que tão forte assim? Pois é, essa linguagem de prostituir-se sugere uma quebra de lealdade, sabe? Uma infidelidade a Deus, que deveria ser a única fonte de orientação. E isso conecta direto com o chamado para ser santo nos versículos seguintes. Ah, onde diz: consagrem-se e sejam santos. Exato. Porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor que os santifico. Buscar outras fontes era como rejeitar Deus e a própria identidade de povo separado que ele estava construindo para eles. entendi. Faz sentido. E aí o capítulo entra numa lista, assim, bem detalhada de ofensas, quase todas com penas de morte, muitas ligadas à família, à sexualidade. Amaldiçoar pai ou mãe, por exemplo, morte. Sim, e continua. Regras bem específicas sobre relações sexuais. Adultério com a esposa do vizinho. Morte para os dois. Relação com a madrasta, que era visto como desonrar o pai. Uhum. Relação com a nora, que o texto chama de perversão, ou relações homossexuais entre homens, descritas como ato detestável. Tudo isso, a consequência era a morte. Nossa, é, é muito severo. E não para aí, né? Casar com mãe e filha, chamado de maldade, tinha uma punição específica. Queimar os envolvidos, para, tipo, extirpar aquilo. E a bestialidade, morte para a pessoa e para o animal também. Exato. Parece que não tinha margem para erro nessas áreas. A lista ainda inclui relação com irmã, que era desgraça, e levava à exclusão. Ser cortado do povo. Isso. Relação com mulher durante a menstruação, os dois eram eliminados. Relação com tia, morreriam sem filhos. Casar com a esposa do irmão era impureza e também ficariam sem filhos. O que chama a atenção é sempre a justificativa, né? Evitar perversão, maldade, desgraça, impureza. Mas para que tudo isso? Qual era o objetivo maior por trás dessa rigidez toda? Olha, o texto mesmo diz lá no versículo 22, é para que a terra aonde os levo para morar não os vomite. Ou seja, manter essa pureza toda, moral, ritual, era a condição para eles permanecerem na terra prometida. Ah, então era para se diferenciar dos outros povos. Exatamente. Para se diferenciar radicalmente das práticas dos povos vizinhos que o texto diz que Deus reprovava. Essa separação, essa diferença, era a chave de tudo. Faz todo sentido. E isso explica também a instrução sobre separar animais puros e impuros para comer, né? Para não se contaminarem. Reforça essa ideia de separação em vários níveis. Perfeito. O tema principal volta no versículo 26. Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dentre os povos para serem meus. A santidade deles devia refletir o caráter de Deus e justificar essa escolha de Israel como um povo dele, com um propósito. E para fechar o capítulo, ele volta a falar dos médiuns e espíritas, né? Reforça a pena de morte por apedrejamento para eles, como se fosse para garantir que essa porta estivesse bem fechada. Sim,
para sublinhar de novo a gravidade disso e a necessidade de manter a lealdade religiosa total a Deus. Então, resumindo, Levítico 20 apresenta um código bem rigoroso, né? Focado na lealdade a Deus, na pureza ritual, sexual, moral e na separação cultural. E as penas tão severas mostram o quanto isso era vital para eles, para a relação com Deus e para a própria identidade como povo. Exato. E sabe, isso deixa a gente pensando, essa ênfase tão grande na responsabilidade da comunidade, nas consequências coletivas, como no caso lá de Moleque, que se a comunidade não fizesse nada, todos sofriam, como é que essa visão dialoga ou se diferencia de outras ideias sobre responsabilidade individual, pecado, julgamento divino, que a gente vê depois ou em outras culturas? Fica aí uma questão, né, para a gente refletir.